Amigos, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Foi tão surreal que às vezes minha mente transita entre acreditar e não acreditar que isso realmente tenha acontecido. Foi há uns 10 anos, quando eu ainda morava no interior. Eu nunca tive medo de estrada de terra, sabe? Cresci naquele lugar, pedalando para cima e para baixo, atravessando ponte velha de madeira como se fosse nada. Aquilo era tão rotineiro. Não havia o que temer. Mas carrego na memória uma noite em especial que até hoje me arrepia só de lembrar. Naquela época, eu trabalhava ajudando um tio numa fazenda vizinha. Às vezes o serviço enrolava e eu ficava até mais tarde. Nesse dia, já passava das 11 da noite quando peguei minha bicicleta para voltar. O caminho era tranquilo. Seguia em linha reta, fazia uma curva fechada, passava por uma pontezinha de madeira que cruzava o riacho e logo depois tinha uma casa antiga caindo aos pedaços. Todo mundo por ali conhecia aquela casa, mas ninguém morava nela fazia muito tempo. Sempre ouvi história de que era uma casa carregada, mas no interior tudo é carregado, né? Eu não dava bola. O céu estava fechado, sem lua, e parecia que o barulho da água do riacho estava mais forte do que o normal. Eu ia com o celular preso no guidão da bicicleta, improvisado como lanterna. Só que conforme fui chegando na curva, comecei a sentir um cheiro estranho no ar. Não era cheiro de mato molhado, nem da água. Era um azedo forte. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas quando cheguei na ponte, a corrente da bicicleta escapou, do nada. Parei, agachei para arrumar, e aí percebi outra coisa. Um silêncio absoluto. Nenhum som de animais. Só o barulho da água. E foi nesse silêncio que eu ouvi. Passos, secos, firmes, na madeira da ponte. Minha primeira reação foi olhar para trás, achando que tinha alguém vindo. Mas quando levantei a cabeça, não vi nada. A lanterna iluminava a ponte inteira e estava vazia. Eu balancei a cabeça negativamente, tentando ignorar o ocorrido. Voltei a mexer na corrente. E aí de novo, 2 passos, mais perto. Larguei tudo e virei de uma vez. Mais nada. Só a ponte molhada, refletindo a luz fraca do celular. Meu coração acelerou. Encaixei a corrente de qualquer jeito. Subi na bicicleta e atravessei a ponte sem olhar para os lados. Só queria passar da bendita casa e chegar em casa logo. Mas não foi tão simples. Quando passei em frente àquela casa, notei uma coisa que nunca tinha visto antes. Havia luz dentro. Não era luz elétrica, até porque lá não tinha energia. Era um clarão fraco, amarelado, escapando pelas frestas das janelas de madeira. Na hora, eu fiquei confuso. Quem ia acender luz numa casa abandonada? Foi então que ouvi uma voz lá dentro. Não era alta, mas dava para ouvir claramente. Era como alguém falando baixo. Quase um murmúrio. Não consegui entender as palavras, mas parecia uma reza, ou alguém conversando sozinho. O mais estranho, ela parou no mesmo instante em que eu percebi e me aproximei, como se tivesse notado que eu estava ali fora. E aí, meus amigos, foi a pior parte. De repente, as frestas da casa escureceram, como se alguém tivesse passado na frente da luz. Eu não vi rosto, nem corpo, só sombras rápidas. Mas uma das janelas bateu devagar, com um estalo seco, e se abriu sozinha. Nessa hora eu não pensei 2 vezes. Pedalei com toda a força que tinha, sem olhar para trás. A estrada parecia não ter fim, e a cada curva eu jurava que ouvia os mesmos passos da ponte. Só que agora atrás de mim, me acompanhando.
Quando cheguei em casa, larguei a bicicleta no terreiro e entrei correndo. Minha mãe acordou assustada e perguntou o que tinha acontecido. Inventei que eram cachorros bravos no caminho. Não tive coragem de falar a verdade. O fato é que nunca mais passei ali à noite. Quando precisava, fazia um caminho muito maior só para evitar. Até hoje, quando alguém comenta daquela casa, eu fico quieto. Porque no fundo, eu sei o que vi. Eu sei o que ouvi. Na zona rural, onde minha avó morava, tinha uma estradinha de terra que todo mundo evitava depois do pôr do sol. Não porque fosse perigosa, tipo assalto ou emboscada, nada disso. Era porque diziam que era uma estrada energizada. Eu sempre achei engraçado esse termo, energizada. Minha avó usava muito. Ela dizia que tinha energia ruim, que não era lugar pra gente viva andar depois de certo horário. Eu ria disso. Adolescente, né? Achava graça, fazia piada, porque achava definitivamente engraçado. E ela sempre ficava séria e falava: "Não passa por lá depois das 6, menino. Aquela estrada não é boa pra gente viva." Eu ria, debochava, até o dia em que precisei passar por lá sozinho. Foi numa tarde abafada, o céu pesado cor de cobre. Minha avó tinha passado mal e eu fui de bicicleta até a cidade vizinha comprar remédio. O atendimento na farmácia demorou e quando eu voltei, já estava escuro. E olha, quem já ficou no interior de noite sabe, não tem nada a ver com a noite da cidade. Não tem poste, não tem carro passando, não tem barulho de gente. A noite cai de uma vez e o silêncio impera. Eu estava pedalando por aquela estradinha cheia de buraco, poeira vermelha subindo, vento quente na cara. Às vezes escutava um estalo no mato e meu coração já disparava. Mas sempre era um sapo, um bicho pequeno, nada demais. Até que eu vi uma casinha de madeira, caída, meio torta, com uma placa quase apagada. Venda do Jonas. Na hora eu lembrei das histórias da minha avó. Ela sempre falava que aquela venda era movimentada antigamente. O pessoal comprava arroz, feijão, pinga, batia papo. Mas estava fechada fazia mais de 20 anos. E o problema é que, naquela noite, tinha uma luz acesa lá dentro. Na mesma hora, eu parei a bicicleta. Cara, não tinha motivo nenhum para ter luz ali. Não tinha casa perto, a mais próxima ficava a 2 quilômetros. Encostei devagar, com o coração disparado. O silêncio era tão grande que dava para ouvir só o vento batendo no capim. Aí eu olhei pela janela, que estava toda empoeirada, e eu juro para vocês, as prateleiras estavam cheias de coisa antiga. Lata enferrujada, pacote de café amarelado, garrafa de cachaça coberta de pó. No balcão tinha um copo de vidro com um líquido escuro, como se alguém tivesse acabado de servir. E atrás do balcão tinha um homem. Magro, camisa xadrez, chapéu baixo cobrindo o rosto. Ele estava parado, não se mexia, não piscava. Eu senti meu olho arder. Sabe quando você não quer acreditar no que tá vendo? Era um homem, eu podia jurar. E aí, no momento em que percebi que o rosto dele ia virar na minha direção, meu corpo reagiu sozinho. Me abaixei, coração disparado, corpo inteiro arrepiado. Fiquei alguns segundos ali, tentando me convencer que era sombra, reflexo, qualquer coisa. Criei coragem, levantei de novo e olhei. A luz tinha apagado, e o que eu vi lá dentro foi só sombra, poeira, teia de aranha. Não tinha homem, não tinha copo, não tinha nada. Eu não pensei 2 vezes. Subi na bicicleta e pedalei como se minha vida dependesse disso. Quando cheguei em casa, ainda ofegante, contei tudo para minha avó.
Ela ficou em silêncio, passando os dedos no rosário dela. Quando eu terminei, ela só disse: "O Jonas morreu ali dentro. Faz tempo, mas parece que não se conforma." Não preguei os olhos naquela noite. Cada estalo da madeira da casa, cada sopro do vento no telhado parecia carregar um pedaço daquela estrada. No outro dia, de manhã, eu pensei: preciso voltar lá. Eu precisava me provar que tinha sido imaginação. Fui de bicicleta. A cena era outra. O lugar estava em ruínas. Porta acorrentada, madeira podre, janelas cobertas de pó grosso. Não tinha como ninguém ter estado ali. Mas, quando cheguei mais perto, vi uma coisa que me gelou. Sobre o velho balcão apodrecido e empoeirado, tinha a marca de uma mão. 5 dedos bem definidos, frescos, como se alguém tivesse encostado ali na noite anterior. Eu fiquei parado. Não sabia se encostava também, se tirava uma foto, se corria. No fim, só voltei devagar, sem olhar para trás. Depois disso, eu comecei a evitar aquele caminho. Mesmo de dia. Sempre dava um jeito de contornar, pois eu sei o que vi naquela noite. Eu não costumo contar essa história, porque até hoje ela soa meio confusa na minha cabeça. Mas aconteceu, e eu lembro de cada detalhe como se fosse ontem. É uma daquelas coisas que te marcam, sabe? Na época, eu tinha uns 20 e poucos anos e estava ajudando o meu primo na plantação de milho dele. O sítio dele era bem afastado, quase 2 horas de estrada de terra depois da cidade. Um fim de semana normal, até ele ter que voltar correndo para a cidade por causa de um problema com a mãe. Aí ele me pediu para passar a noite cuidando da casa e do milharal. Disse que era tranquilo, que eu podia trancar tudo e dormir cedo. Eu, todo confiante, falei beleza. Achei que ia ser uma noite normal, sem nada de estranho. O fim da tarde foi exatamente como eu esperava. Comi um pão com queijo, sentei na varanda e fiquei olhando o céu escurecer atrás das montanhas. O ar cheirava a terra seca e o milho já estava quase pronto para colher. Então, tinha aquele perfume doce misturado com o cheiro da terra. Aquele silêncio do campo. Nossa, sempre me relaxa. Aos poucos os grilos começaram a cantar, os sapos no brejo também. Tudo parecia perfeito. Aí, de repente, já de noite, começaram a aparecer umas pequenas coisas que, começaram a me incomodar. Primeiro foi um barulho. Parecia passos na terra perto da horta, mas não eram passos normais. Era um raspar, tipo alguém andando descalço e arrastando os pés. Peguei a lanterna, iluminei a direção do barulho. E não tinha nada, só a cerca, algumas folhas balançando devagar. Achei que fosse algum bicho, um tatu, sei lá. Voltei para dentro tentando me convencer que era normal. Uns 20 minutos depois, ouvi de novo. Só que dessa vez parecia que vinha de outro lado, mais perto da varanda. Peguei a lanterna de novo, iluminei rápido e de novo nada. Só que o silêncio depois disso era diferente. Todos os sons do campo tinham sumido. Nem um grilo, nem um sapo, nem um barulho. Nada. Parecia que tudo tinha parado só para me observar. Foi aí que senti aquele arrepio. Sabe aquele frio que não vem do vento, mas de dentro da gente? Pois é. Tranquei a porta. Sentei na cozinha, tentando me convencer de que era besteira. Fiquei ouvindo o estalar do lampião, o ranger da madeira da casa. E aí eu me lembrei do que meu primo sempre dizia: se ouvir coisa estranha, não dê atenção. A mata faz barulho sozinha.
Mas pouco depois, aconteceu algo novo. Eu estava servindo café quando ouvi uma voz baixa vindo de fora. Tipo um sussurro, mas não dava para entender nenhuma palavra. Era uma melodia curta, repetida, como se alguém estivesse murmurando uma cantiga sem abrir a boca direito. E o pior, vinha do milharal. Fiquei paralisado, segurando a xícara. O cheiro do café até me enjoou de repente. Fiquei ali em silêncio, tentando me convencer de que era algum rádio distante ou vento passando pelo milho. Mas não, aquilo tinha ritmo humano. Contra todo instinto, abaixei o lampião e abri a porta de novo. A noite estava escura, sem lua. Só a luz amarelada da cozinha iluminava parte do terreiro. O milharal se movia devagar, mas o som tinha parado, como se tivesse percebido que eu estava ali. Tranquei a porta de novo e fui direto para o quarto. Fiquei deitado de roupa e tudo, olhando para o teto de madeira, coração batendo alto. E então, escutei de novo. Passos, dentro da varanda, bem ao lado da parede do quarto. 2 passos lentos. Silêncio. Mais 2 passos. Silêncio. Eu quase não respirava. A madeira do assoalho rangia de um jeito que parecia que alguém realmente estava caminhando ali. Quis gritar, abri a janela, mas não consegui. Fiquei só ouvindo. Minutos que pareceram horas se passaram. E então os passos pararam. E aí, do nada, 3 batidas secas na janela. Eu pulei da cama, mas não tive coragem de olhar. O braço todo arrepiado. Eu sabia que ninguém podia estar ali, mas as batidas foram reais demais para eu inventar. Depois disso, silêncio absoluto. Nem vento, nem insetos. Nada. Fiquei acordado até a primeira claridade do dia entrar pelas frestas da janela. Só então consegui me levantar e abrir a porta. O terreiro estava vazio, mas havia marcas no chão batido, perto da varanda. Não eram pegadas normais. Pareciam arrastadas, sem forma definida, como se alguém tivesse passado os pés cheios de lama, ou como se tivesse sido puxado. E a janela, na madeira abaixo do vidro, 3 marcas arredondadas e úmidas, como se fossem marcas de boca, abertas num círculo perfeito. Mostrei depois para o meu primo. Ele não pareceu impressionado. Disse que devia ser condensação, ou algum bicho que encostou. Mandou eu esquecer, mas até hoje, quando fecho os olhos, eu ainda ouço aquela cantiga murmurada no meio do milharal. E eu tenho certeza absoluta. Alguém ou alguma coisa esteve ali, esperando eu abrir a porta.